Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Vamos conversar então, continuar na verdade, né? Conversando sobre os seriados que eu dei uma dropadinha assim, de leve. A gente já conversou sobre dois, nós vamos falar ao todo sobre quatro. Primeiro, a gente falou sobre Desgraça ao Seu Dispor, que é um seriado bastante comentado, mas eu não gostei tanto, assim, né, gente? Se vocês quiserem, é só catar o vídeo aí e assistir quais são os motivos. Depois, o segundo seriado foi um outro seriado que tem disponível, Desgraça ao Seu Dispor tem disponível na Netflix. O outro é Ela Nunca Saberia, também tem disponível na Netflix. Se eu não me engano, os dois têm. Cada um deles eu acho que tem 16 capítulos, se eu não me engano. E o nosso próximo seriado da lista é um seriado bem diferente na proposta, porque ele foi passado lá na Coreia. 2 capítulos disponibilizados por semana. Seria tipo uma novela, assim. Então, ele começou, se eu não me engano, em fevereiro, acredito eu. E acho que já terminou o seriado, mas eu não tenho certeza, porque eu dropei ele um pouquinho. E aí acabei parando de assistir no meio do caminho, porque no início ele me parecia um seriado bem bom, mas eu não sei, gente, se é o fato de eu considerar ele um pouquinho mais enrolado, assim, pra resolver a história, enfim, ou se é porque ele é um seriado muito comprido. Então, assim, o seriado é Real, gente, perdoa o meu inglês que é péssimo, tá? Real is Coming, traduzido para o português, né, que tem disponível na Netflix, eles traduziram para Chegou a Hora da Verdade. Ele é um seriado coreano, né? Tem 50 capítulos, então assim, a maioria dos seriados eles têm 16 capítulos, tem alguns que são até um pouquinho mais curtos, tem 10, mas o normal mesmo é ter 16 capítulos, né? Alguns passa um pouquinho, o Vincenzo, se eu não me engano, tem 20 e poucos capítulos, ou 20, mas não é o normal. O normal é ter capítulos mais curtos, então 16 capítulos geralmente é o que tem, né, os doramas. Então esse ele tem 50 capítulos, porque eu acredito que ele tenha sido feito numa proposta mais de uma novela, assim. Então ele ia sendo feito lá na Coreia e depois ia disponibilizando na Netflix do mesmo jeito que ia sendo distribuído lá. Então, por exemplo, numa semana, que se eu não me engano foi em fevereiro que ele estreou, tá, gente? Eu não me recordo agora direitinho. Estreava 2 capítulos lá. E aí depois a Netflix disponibilizava aqui 2 capítulos, mas com um certo atraso, tá? Tanto é que depois na internet eu via algumas coisas disponibilizadas do seriado que eu ainda não tinha assistido. Então tinha um certo atraso, assim. Se eu não me engano, disponibilizava toda segunda-feira, eu acho, na Netflix, 2 capítulos. Então eu assistia e tinha que esperar mais uma semana pra assistir. Isso era um ponto negativo, assim, porque logo que eu comecei a assistir, que eu acredito que tenha sido em fevereiro, tá, gente? Eu não me recordo direitinho. Como é que foi que eu comecei a assistir? Ia faltar luz aqui em casa. Eu ia ficar sem internet. E aí eu pensei, vou baixar um seriadinho pra assistir. Aí eu vi esse. E geralmente assim, gente, eu particularmente, eu gosto de assistir todo o seriado que já tá disponibilizado todos os capítulos. Dificilmente eu assisto quando tá assim, ainda passando, sabe? Porque senão tu fica naquela ansiedade, tu quer assistir tudo de uma vez e não tem ainda. Então eu geralmente assisto tudo. E quando eu abri a Netflix, esse dorama tinha, eu acho que 20 capítulos disponibilizados. E eu lembro que na época eu até pensei assim, nossa, 20 capítulos disponibilizados é bastante coisa, né? Porque não é comum. Já tinha passado dos 16 capítulos, né, que é o comum. E aí eu pensei, nossa, tem 20 capítulos, tá, vou assistir. Aí eu baixei, baixei vários capítulos, porque assim, iam trocar o transformador aqui da minha rua. E daí a gente ia ficar, como é que eu vou dizer? Eram 2 ou 3 dias, se eu não me engano, faz um tempinho isso, né? 2 ou 3 dias e aí, a luz faltava de manhã e voltava de noite. Então eu precisava de alguma coisa pra fazer nesse meio tempo, né? Não dava pra trabalhar, não dava pra fazer nada, porque a gente ficava sem internet, sem luz, não dava pra mexer no computador, enfim. Celular hoje em dia dura bem mais a bateria, né? Então eu baixei alguns episódios pro celular. Se eu não me engano, eu baixei os 10 primeiros. Aí no primeiro dia que faltou a luz, eu assisti os 10. E aí eu pensei, bom, no dia seguinte eu vou terminar de assistir a série, né? Falta mais uns 10. Porque ficava, o dia inteiro sem luz. Então, não tinha muita coisa que se pudesse fazer, né? Aí,
Eu assisti, se eu não me engano, os 10 primeiros. E aí, depois da noite veio a luz, daí eu baixei os outros 10 pra assistir. E eu, vou chegar no final, né? Vou terminar de assistir. Só que daí eu tava vendo que tava chegando, tipo, os últimos 5 capítulos, o negócio não desenrolava, não desenrolava. E eu, meu Deus do céu, né? O que vai acontecer? Vai desenrolar tudo no último capítulo. Daí, quando eu cheguei no capítulo 19 dos 20 que eu tinha baixado, eu pensei, não tem como terminar, né? Daí, depois eu fui procurar na internet. Daí, eu vi que eles ainda estavam passando na Coreia e que estava sendo disponibilizado 2 por semana. Daí, o que acontece? Eu comecei a assistir os 2 por semana. Só que assim, gente, 50 capítulos. Imagina assistir 2 por semana. Eu já tinha assistido 20. E eu ainda fui corajosa, porque eu assisti até o 38, se eu não me engano. Só que chegou um ponto que não é que eu não aguentava mais esperar também. Além disso, né, gente, 2 capítulos por semana, tem que esperar. Daí, tipo, estreava toda segunda-feira. Não, mentira, gente. Eu acho que era um na segunda e um na terça que a Netflix disponibilizava. Acho que era isso, tô confundindo com outro, que era toda segunda. Era um na segunda e um na terça que a Netflix disponibilizava. Daí eu assistia tudo de uma vez, né? Claro, eu assistia um na segunda e um na terça, que era mais ou menos 1 hora de capítulo. E aí tinha que esperar toda uma semana pra assistir. Então, era muito cansativo, assim. Sem contar que a história, gente... A história no início, ela era uma história... Não vou dizer assim, era uma história excelente, maravilhosa. Não. É uma história boa, tipo, uma história ok. Te dá vontade de assistir até o final pra ver o que vai acontecer com a personagem principal. Só que é uma história que não desenrola, gente. Ela não desenrolava. E eu vou dizer pra vocês que eu assisti até o capítulo 38 e, sinceramente, ela não desenrolou ainda. Que é o principal que a gente quer. O que a gente quer? Que o casal principal fique junto. Mas, gente, eles não ficavam juntos nunca. E quando eles ficavam juntos, tipo, alguma coisa acontecia. Então, eu achei ele um pouco enrolado, assim, em coisas que não tinham necessidade. Tipo, eles focam muito na questão... por exemplo, das divergências das famílias, entendeu? Porque a família do rapaz, ela tem dinheiro, né, no caso, e a família da moça não tem, uma família mais simples, assim, sabe? Não é que eles não têm, é que é uma família mais simples comparada à outra, né? Então, ela é professora de cursinho, enfim. E o seriado começa, a gente com ela namorando um terceiro personagem. E aí, ele tem um caso, tá, gente? Ele trai ela, e aí ela descobre que ela tá grávida. E daí ela conhece esse, que seria o par romântico dela mesmo, né? Que é um médico, tá? E aí vai desenrolando, assim, eles vão se conhecendo e tal. E aí ele acaba que tem um casamento arranjado, só que ele não quer casar com a pessoa. E aí ele pede pra ela ajudar ele. Daí ela diz que o filho é dele, enfim, tá? Daí eles acabam simulando um casamento. Eles não casam de verdade, eles acabam simulando um casamento e vão morar junto. E eles têm um acordo de que eles ficariam 3 meses juntos pra depois se separarem. Então ela diz que ele é o pai do bebê e tal, mas o pai do bebê é o namorado dela, o que era o do início do seriado, tá, gente? Que ele é um sacana, né? Enfim. Mas, então é isso. E aí, o que acontece? Eles começam a se gostar e tal, só que demora muito pra desenrolar a história. Tipo, muito mesmo pra eles ficarem juntos. Sempre tem alguma coisa. E principalmente a questão da família dela. Então, tipo assim, ó, tem lapsos de tempo, tá? Tem lá pelo... Agora eu não me recordo exatamente qual é o capítulo, mas lá por um determinado capítulo, que ela tá gestante, né? Ela deve estar lá com uns 3 meses, ela resolve fugir. Porque a família dele não aceita ela, a família dela não aceita ele, porque, claro, ele não é o pai da criança, então elas acham que, a família dela acha que ela tem que ficar com o pai da criança. Então é bem tumultuada, assim, a questão. Os dois querem ficar juntos, mas eles não conseguem, e daí ela simplesmente vai embora, assim, gente. Ela acha melhor ter o bebê dela longe, enfim, pra não, digamos assim, ela entende que ela tá atrapalhando a vida das outras pessoas, sabe? E ela entende que a opção foi dela, de ser mãe e ter o bebê, e que então só caberia a ela cuidar dessa questão. E aí ela vai embora, tá, gente? Ela vai embora e passa um período enorme, tá? Que lá na Coreia a contagem de idade dos bebês é diferente. Mas, por exemplo, a criança ela tem 1 ano, porque lá eles já nascem com 1 ano. Eles entendem que enquanto a mãe tá gestante, a idade da criança conta. Então, a nossa idade é diferente lá. Tipo, por exemplo, uma pessoa que tem 20 anos, aqui, lá vai ter 21. Então, tem essa diferença de idade. E a criança, o bebê,
ele já tem 1 ano e pouco, assim, quando ela volta de novo a reencontrar o protagonista, pra eles, a princípio, começar a desenrolar, pra eles ficarem juntos, mas também começa a dar um monte de coisa errada, então eu acho que isso vai cansando um pouco, porque tem muitos altos e baixos, e eles, porque assim, na maioria dos seriados, né, quando eles têm 16 capítulos, tem todo aquele perrengue, e depois eles conseguem ficar juntos, no geral, tá? Só que esse não, eles não conseguem nunca ficar juntos. Então, tipo assim, eles têm muitos altos e baixos, sabe? Quando tu acha que tá engrenando o negócio pra ir, acontece alguma coisa, eles não conseguem ficar juntos de novo. Então, eu achei o seriado, além de muito comprido, 50 capítulos, cada capítulo com quase 1 hora. Essa questão de ser disponibilizado 2 vezes na semana também é exaustivo. Não assistiria de novo um seriado tão comprido assim, que já não tenha todos os capítulos disponibilizados, ou pelo menos mais da metade, se bem que eu comecei a assistir no 20, esse é um de 50 capítulos, então acredito que isso não faria tanta diferença, pelo menos pra esse seriado. Mas eu achei esse seriado muito, muito, muito amarrado, gente, e eu, sinceramente, flopei e não consegui terminar de assistir. E o pior é que eu queria saber o que acontece. Eu não consegui terminar de assistir, porque eu parei no capítulo 38 e ainda faltam 12 capítulos. Só que são, tipo assim, 12 horas. É muita coisa. Eu tô sinceramente pensando em pular um pouco e assistir direto no final pra ver o que acontece. Além disso, gente, ele é um seriado, como eu já falei, disponibilizado na Netflix. E ele é um seriado legendado, gente. Ele não é dublado. Então, são 50 capítulos legendados, não tem a dublagem, porque como eu falei pra vocês, foi sendo feito lá na Coreia e disponibilizando aqui no Brasil, direto pela Netflix, e não sei se não dava tempo de fazer a dublagem ou se pra eles não era tão interessante fazer, eu sei que não foi feito. Então ele é um seriado bem exaustivo também nesse sentido, eu já comentei pra vocês, né, gente, que eu prefiro seriado dublado. E embora a dublagem ela altere um pouco o sentido das coisas, eu acho mais fácil de assistir, porque assim, às vezes tu trabalha o dia inteiro, tipo, tu fez coisa o dia inteiro, e aí tu chega em casa, tu quer relaxar. E o fato de tu ter que ler aquilo, pra mim, tá, gente, minha opinião, é cansativo. Sem contar que eu não consigo, às vezes, acompanhar o que tá acontecendo na tela e a legenda ao mesmo tempo. Então eu prefiro dublado, apesar de saber que às vezes tem algumas diferenças na questão da interpretação e do que eles estão repassando pra nós em questão de diálogo, tá? Mas então é isso, gente. Esse é o nosso terceiro seriado, que eu dei uma flopadinha. Já me segue aqui pra não perder nenhum vídeo e pra descobrir qual é o último dorama que eu dei uma flopada dos 4 que a gente vai conversar ao todo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo!